já agora em agosto. Mas abre espaço os novos ingressantes. Para os novos ingressantes, exatamente. É como. Eu agradeço. Alguma outra manifestação do professor? Alguém gostaria de se inscrever para se manifestar? Eu queria reiterar, como já existe também outro voto da representação cênica. Tá, perfeito. Eu gostaria de colocar uma ponderação. Tá. Então antes de fechar a manifestação dos professores, do professor Marcelo, que é o único que parece ser inscrito, eu passo a palavra à doutora Carolina para seu voto. Pois não. Não, por favor. Quero reiterar, contemplado pelos votos, inclusive um voto que foi produzido por uma coletividade pela frente unificada. Queria colocar só que, assim como parece simplista e medíocrizante defender uma média 5 em detrimento do aumento da média para eventual melhora nos estudos e no empenho dos estudantes, eu acho simplista também ter discutido num conselho em que há uma, assim, um número significativo de estudantes, mas não há perto do número de alunos que existem nas universidades brasileiras, enfim, que essa discussão não se estenda e acho que é sim simplista a gente discutir isso como se a aprovação dessa medida fosse responsável pela melhoria de todas as problemáticas que foram levantadas aqui. Me parece descolado da realidade, de uma realidade que engloba, por exemplo, a inserção, mas não a inserção formal, mas não a inserção de fato de pró-unistas na universidade, a discussão sobre o aumento da média. Pró-unistas que realmente não dispõem de condições materiais, de condições objetivas para atingir a média 7, porque muitas vezes não atingem nem a média 7. A realidade do estudante, que é enfim, forar dos seus estágios, que sofre abuso em escritórios de trabalho, etc., também vem para prejudicar essa finalidade a ser atingida, a ser discutida, e é por isso que eu reitero. Acho que a audiência pública que foi proposta pelos estudantes para ocorrer no dia 15 de março, ela é de fundamental importância, justamente para que a gente não caia nesse simplismo de achar que o aumento da média, ele é a solução para todos os nossos problemas. A solução de todos os nossos problemas é a discussão ampla, ampliada, muito mais ampla do que existe aqui hoje, sobre e esmiuçada de todos os problemas que concernem aos bolsistas, que concernem as pessoas que trabalham, que concernem a uma biblioteca precarizada, que dispõe de poucos exemplares de livros de direito, da relação do estudante com o professor, da avaliação dos professores, que tem pouca incidência de resposta. Então tudo isso tem que ser discutido com mais ampliação. E eu acho que a audiência pública ela vem justamente para ajudar nesse sentido. Então eu reitero o voto do Ivan. Eu acho que a audiência ela deve ter sim um caráter deliberativo, porque essa medida, ela, pelo peso que ela carrega, eu acho que ela sim tem que ser discutida e resolvida por toda a comunidade da Faculdade de Direito. E por isso eu proponho que essa audiência pública, eu gostaria que isso constasse nada, que essa audiência pública tivesse caráter deliberativo e que ela fosse realizada no dia 15 de março. E que os professores e conselheiros se posicionassem em relação a ela, porque a gente precisa aprofundar essa discussão e não descolá-la da realidade que está posta, da falta de condições que se apresentam na realidade em relação ao aumento ou não da média. Então, eu quero voto e é isso. Agora, eu gostaria de também dar uma palavra bem rápido, então, bem rápido. Porque nós estamos assim, eu queria reiterar o que a Carol falou, da gente conhecer também, não descolar da realidade, a gente entender a realidade que os estudantes passam hoje nos estágios. Né? A gente conhece muito bem aquele velho ditado, na casa de ferreiro, no espelho de pau, né? A gente conhece, a gente sabe onde, no escritório de direito hoje, onde se respeita menos direitos. Acho que são quase poucos os escritórios hoje que liberam os estudantes para estarem fazendo provas. A gente sabe do problema do que vem sendo enfrentado, do respeito à lei de estágio.
nós não podemos ignorar os estudantes que saem do escritório, vêm para a PUC, depois da PUC tem que voltar para o escritório para voltar a trabalhar. Conheço inúmeras reclamações de pessoas que têm que fazer isso, e nós sabemos como essa realidade é dura. Queria também falar um pouco do exame do ENAD e da prova da OAB. Né? Não foi discutido, assim, eu queria falar do caráter. Né? O ENAD, como todos sabem, assim, né, e boa parte dos estudantes, né, para não dizer, né, quase todos os estudantes, deslegitimam o ENAD como uma avaliação. Né, o ENAD ele é tradicionalmente boicotado por todo o movimento estudantil, não só em São Paulo, mas como no Brasil inteiro. Né. A USP, por exemplo, é um exemplo claro de que ela institucionalmente ela boicota o ENAD, ou seja, o ENAD não pode ser tido como parâmetro, até porque nós sabemos o valor que é dado para essa prova, que é uma prova que é feita no sábado, às vezes é feita no domingo, os alunos não vão, ou então quando vão, né, desvalorizam ela, porque ela não é considerada como não uma real avaliação dos estudantes, e também levar em consideração que o ENAD não é simplesmente uma avaliação dos estudantes, mas sim uma avaliação de toda a instituição. Então, quando você está abaixando a média, você também é responsabilidade também da instituição de São Paulo, e não inteiramente dos estudantes. A gente também entender o momento em que tem passado a prova do exame da ordem. Né? Eu gostaria que o meu ensino, que o ensino dos estudantes não fosse voltado para o exame da ordem, que você passar no exame da ordem fosse uma consequência da qualidade de ensino. E não a gente está aqui aprendendo em 5 anos a marcar xizinho numa prova, porque não é para isso que acredito que a maioria de nós viemos. Nós viemos para aprender o direito, não como passar não para passar no exame da OAB. Quer dizer, se eu não tenho a perspectiva, né, é um número menor, mas se eu não tenho a perspectiva de estar fazendo, de ser um pesquisador, se eu não tenho a perspectiva de ser um acadêmico, a PUC São Paulo não é uma instituição para mim, é isso? Eu devo sair e procurar outra instituição? Porque, mas novamente, como o Ivan falou, eu reitero, ele desvaloriza a pesquisa e a extensão dessa universidade, porque ainda você tem que estudar mais, você sobra menos tempo. Né? A questão da maximização dos professores também diz que a questão é isso. Principalmente que eles têm menos tempo para pesquisar e têm menos tempo para produzir academicamente, né? Ou seja, isso, né, as consequências vão vir na sala de aula, na falta de qualidade. E também a gente entendeu, eu já estou terminando, né, o momento que vem passando a prova da OAB. Né, a prova da OAB a gente tem visto os maiores índices de reprovação. Né, eu fui estudar em relação a isso, pegamos os índices dos últimos anos. Nos últimos anos a gente tem, né, Goiás em terceiro lugar com 84% de reprovação no exame. Né, Espírito Santo com 89% de reprovação no exame. E São Paulo em primeiro lugar com 92% de reprovação. Ou seja, nos últimos anos apenas 8% de São Paulo passou no exame da ordem. A gente também analisar esse momento que a gente tem passando na ordem, que na minha avaliação, né, agora isso não diz feito aqui, mas que é uma reserva de mercado que é feita pela ordem dos advogados, mas isso não cabe aqui. O que cabe aqui é o quê? Que a gente não pode levar em consideração, né, esses dois sistemas de avaliação como parâmetros para aumentar a média. E repito novamente que é imprescindível que isso seja decidido em audiência pública com caráter deliberativo. Porque como a gente pôde ver aqui, a maioria dos professores foi quase que fazendo um Frankenstein das propostas. Né? Ninguém votou, falou, eu voto inteiramente nessa proposta, inteiramente nessa proposta. Foram cada um colhendo e falou assim, ó, eu achei interessante o que ele falou, eu achei interessante o que ele falou. Então eu acho que é por isso que ele é imprescindível para a gente. E também novamente sobre a questão da maximização que o senhor disse que está sendo resolvido, eu gostaria que houvesse um esclarecimento por parte da direção da universidade em respeito aos boatos que estão rolando nos corredores, que por professores, por estudantes, em relação à demissão de 150 professores. Repito, são boatos que estão rolando, não são acusações, não são apontamento de dedo. A gente gostaria que fosse apenas esclarecido esses boatos que eu acho que acredito que os senhores já devem ter conhecido. Bom, vamos lá. Antes de passar a palavra ao professor Marcelo, eu só quero prestar alguns esclarecimentos em relação à questão das bolsas. Nós temos hoje matriculados na faculdade 2.800 alunos, sendo que nós temos 27 bolsistas da Acordo Interno, 16 bolsistas da Fundação São Paulo, um bolsista da Igreja, URA, 94 bolsistas do FIES, 265 do ProUnico, que dá um total de 403 bolsistas, dos quais 75 estão em regime de dependência.